Boa tarde, meus irmãos. Este vai ser o primeiro estudo do nosso seminário. Nosso assunto agora vai ser Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo ou a doutrina sobre Jesus Cristo. E a questão é, o que a Bíblia nos ensina sobre quem é Jesus? Este é o primeiro estudo. Já tivemos o outro estudo, que era a questão de o que a Bíblia ensina sobre si mesma, bibliologia, e agora o segundo estudo, o que a Bíblia tem a ensinar sobre Jesus Cristo. E eis a questão, a pergunta de R$1 milhão. Quem é Jesus Cristo? Interessante que durante todo esse tempo da era cristã, a pessoa de Jesus Cristo ela tem causado controvérsias, tem causado divisões, tem causado muito bate-boca, porque realmente entender quem é Jesus é importante. E a verdade seja dita, nem todas as pessoas compreendem Jesus da mesma maneira, ou nem todas as pessoas compreendem sobre Jesus da maneira certa, da maneira como Deus revelou. O interessante é que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, e especialmente até o verso 23, vai contar duas narrações interessantes. A primeira narração é quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem o povo diz a respeito do Filho do Homem? O que o povo está dizendo sobre mim? Quem é eu? Diante da vista ou da visão do povo. Os discípulos, no verso 14 de Mateus 16, respondem: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo que, diante da sociedade, como cada pessoa via Jesus era diferente. Nem todos viam Jesus da mesma forma. Vem Jesus então e pergunta: mas vocês, o que vocês dizem sobre eu sou? O que você diz sobre eu? Interessante Jesus vai. Quem diz, o texto fala, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Aqui tem um jogo teológico na palavra de Jesus, mas tudo bem, vou deixar para outra ocasião. Aí responde, quem responde? Pedro, representando os discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, no verso 17, declara: então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. O que Jesus está declarando é algo interessante. Essa compreensão que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias, não é algo que o ser humano possa descobrir por conta própria. É algo que vem de Deus. É Deus que revela para nós, através do Espírito, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém neste mundo vai declarar Jesus como Filho de Deus. Ninguém neste mundo vai declarar Jesus como seu Salvador. Ninguém neste mundo vai declarar Jesus como seu Senhor, se não for através da ação de Deus em nossa vida. E aqui começa então nosso estudo da seguinte maneira, com a seguinte afirmação: só podemos entender quem é Jesus pela ação de Deus em nossa vida. É o Pai, é a graça dele que abre os nossos olhos para compreender quem é Jesus. E o nosso objetivo, então, neste estudo é clamar a Deus para que, através de sua palavra, da sua revelação autorizada a nós, que é a Bíblia, ele mostre para nós quem é Jesus e nos leve a dizer: Senhor, seu Filho é quem veio para me salvar. Senhor, teu Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor, Jesus é o Messias e o Senhor de nossa vida. Só falamos isso, meus irmãos, através da ação de Deus em nossa vida. Através de Deus em sua graça, através do teu Espírito agir em nossa vida. Mas o interessante é o seguinte: nós achamos muitas vezes e cometemos tal erro de, uma vez que eu entendo que é Deus que revela Jesus para nós, que é Deus que abre meu entendimento, meu coração para compreender a verdade sobre Jesus e aceitar essa verdade entrando num relacionamento de salvação com Ele, declarando e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ser propício a mim, pecador, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia, me salve. Sabemos que é Deus que faz isso. É Deus que abre nosso entendimento. A fé vem dele. Mas muitas vezes cometemos o erro de achar que uma vez que compreendemos isso, nós nunca iremos falhar diante de Deus. E aqui está um erro grande. Porque mesmo entendendo que Jesus é o Messias, mesmo entendendo que o Espírito Santo abre nosso entendimento e revela Ele para nós, nos puxa em comunhão de salvação para com Deus, numa comunhão pessoal, mesmo assim estamos sujeitos a falhar, mesmo assim estamos sujeitos a errar, mesmo assim estamos sujeitos a pecar e mesmo assim estamos sujeitos a ser enganados pelo diabo
e fazer certas coisas em nome de Deus, achando que é coisa boa, mas na verdade não é vontade de Deus que estamos fazendo, é a vontade do inimigo que estamos fazendo. E isso acontece, como Jesus falou, porque não conhecemos a sua palavra, não conhecemos o seu poder, não conhecemos a sua verdade. Por que eu falo isso? É a continuação do texto. A segunda coisa que eu quis destacar é em Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 23. A partir do verso 1, o texto diz o seguinte, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus claramente, abertamente, várias vezes, ele falou para os seus discípulos, a partir daqui o texto vai dizer, que ele falou, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, injuriado, injustiçado, morto, vão me matar, mas eu também vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele deixou isso bem claro. Pedro, no verso 22, fala o seguinte, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, olha interessante, Pedro não faz diante de todo mundo, chama Jesus em particular e fala, Senhor, que é isso? Não, isso não pode acontecer contigo. O texto diz, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum lhe acontecerá. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas que vêm de Deus, e sim das dos homens. Não era que Satanás entrou em Pedro, não foi isso que aconteceu. Mas que naquele momento, Pedro achava que estava fazendo a vontade de Deus. E ao declarar tais palavras para Jesus, mas na verdade tais palavras não vinham de Deus, vinham da influência que Satanás teve sobre ele e ele não havia percebido. Mas Jesus percebeu que tais palavras não eram do Pai, mas sim o inimigo usando Pedro para afastá-lo da cruz, afastá-lo do objetivo pelo qual ele veio, que é morrer pelos nossos pecados, cumprir a vontade de Deus, morrendo pelos nossos pecados, cumprindo o plano de salvação. Jesus entendeu isso, falou arreda. Pedro, pouco antes, tinha declarado pelo Espírito, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora ele falou não a vontade do Senhor, falou a vontade do inimigo. Assim também somos nós, meus irmãos. Precisamos ter intimidade com Jesus. Precisamos compreender a vontade de Jesus. Precisamos compreender a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, para que nós possamos discernir apropriadamente e corretamente aquilo que realmente vem de Deus e da vontade do Senhor e daquilo que é gabela, ou mentira, ou enganação, aquilo que diz que é de Deus, mas de fato não é de Deus. E o nosso propósito, nosso seminário, nosso estudo é justamente isso, compreender a vontade de Deus na nossa vida, mas não compreender de forma intelectual, porque o objetivo da nossa igreja permanece o mesmo, que é o objetivo que a Bíblia nos passou. Nosso objetivo é amar a Deus. Para amarmos a Deus, precisamos conhecer a verdade de Deus, porque só podemos amar corretamente, compreendendo corretamente. Não somente amar a Deus, mas aprender a amar a nós mesmos, aprender a amar o próximo. E para isso acontecer, precisamos compreender a verdade e também proclamar Jesus de forma correta. Para isso acontecer, precisamos compreender a verdade também. Então, nosso objetivo de estudo é compreender a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada e, por meio desta verdade, permitir que Deus nos faça crescer, permitir que Deus nos amadureça, permitir que Deus nos santifique para a glória dele, como Jesus falou em João 17:17, que nós somos santificados pela verdade. A palavra dele é a verdade. Então, meus irmãos, estejamos orando, estejamos nos esforçando e mesmo não podemos estar juntos, vamos estar estudando a palavra do Senhor para compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o primeiro estudo, logo já vou postar o segundo estudo. Deus abençoe.